Em Moscou, Vladimir Putin acusou a Ucrânia de atividades terroristas e de tentar intimidar os cidadãos russos na sequência dos ataques com drones à capital russa. A Ucrânia negou o envolvimento nos ataques. Как известно, киевский режим выбрал другой путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак terroristas deitnosti. Entretanto, continuam as tentativas de reparação de uma das instalações nucleares da Ucrânia na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, e a Agência Internacional de Energia Atómica, organismo da ONU responsável pela vigilância da energia atómica, não esconde a preocupação com a central nuclear de Zaporizhia. A agência adverte que a situação continua frágil e extremamente perigosa na central. Os Estados Unidos instam a Turquia a aprovar a adesão da Suécia à NATO. A Hungria e a Turquia são os únicos membros da NATO que ainda não ratificaram a entrada da Suécia, que pediu a adesão juntamente com a Finlândia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O secretário de Estado, Antony Blinken, afirma que chegou o momento de o país do norte da Europa aderir à aliança. From the perspective of the United States, the time is now to finalize Sweden's accession. Again, it's taken very significant steps to address very legitimate concerns. And I think in terms of its own qualifications for membership, from day one, it was qualified. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que foi eleito para um novo mandato de 5 anos no domingo, após uma campanha em que prometeu enfrentar o Ocidente, acusa a Suécia de ser um refúgio para terroristas, especialmente membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, ilegalizado por Ankara. Washington e a NATO acreditam que a Suécia poderá entrar na Aliança Atlântica antes da Cimeira da NATO em Vilnius, no próximo mês de julho. A Força de Manutenção da Paz no Kosovo isolou a zona onde, na segunda-feira, os confrontos com a etnia sérvia deixaram 30 soldados da KFOR feridos. No centro da agitação está uma eleição municipal. A violência fez aumentar os receios de instabilidade neste ponto nevrálgico dos Balcãs. A NATO decidiu enviar mais 700 soldados para ajudar a reprimir a nova onda de violência e garantir a estabilidade. KFOR, the NATO forces, will take all necessary actions to maintain a safe and secure environment for all citizens in Kosovo. And we will continue to act impartially in line with our United Nations mandate. Nos bastidores estão a ser envidados esforços diplomáticos intensos para conter a escalada da tensão. O presidente sérvio Aleksandar Vučić apelou aos embaixadores dos 5, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, para que garantam a segurança dos sérvios no Kosovo. O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, insiste que os presidentes de Câmara eleitos a 23 de abril são os únicos com legitimidade para estar nos edifícios municipais. Os confrontos eclodiram quando os eleitos de etnia albanesa tentaram tomar posse na sequência das eleições boicotadas pela maioria sérvia no norte do Kosovo. Os sérvios tentaram impedir a entrada nos edifícios, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão e foi agredida. A violência prosseguiu contra os soldados da KFOR que tentaram manter a ordem. Um exercício aéreo para fazer face ao pior cenário possível, uma guerra com um poderoso vizinho. O Arctic Challenge é organizado pela Finlândia, Suécia e Noruega. Desde esta segunda-feira, os 3 países, juntamente com outros membros da NATO, fazem treinos de combate com diferentes aeronaves. Den ekstra viktig I år, nettopp fordi at det en endring I Europa, det krig, og vi I Norden nødt til å vise at vi står sammen, og det gjør vi med denne øvelsen. Sinal desta importância é a possível participação no exercício do maior navio de guerra de sempre.
um porta-aviões norte-americano que leva a bordo 75 aviões de combate. O Sudão enfrenta combates mais intensos à medida que a trégua se aproxima dos últimos dias. Os relatos indicam que o exército e os paramilitares, forças de apoio rápido, estão a utilizar uma vasta gama de armas, incluindo artilharia pesada e aviação, para realizar ataques nas cidades e nos arredores. Os combates mais intensos registram-se na região do sul do Darfur. O exército está pronto para lutar até à vitória, declarou o chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan ao visitar posições na capital, Khartoum. A escalada continua, apesar de um novo documento de tréguas assinado em Jeddah. O exército e os paramilitares Rapid Support Forces concordaram em prolongar o cessar-fogo por apenas 5 dias. Em meados de abril, eclodiram violentos combates após confrontos sobre os planos de colocar o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido sob controle do exército. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 850 pessoas foram mortas neste conflito. Dezenas de milhares de professores romenos do primeiro e segundo ciclos cumpriram mais um dia de greve na terça-feira. Exigem melhores salários, mais investimento na educação e uma reforma do sistema educativo e fizeram questão de marcar posição frente aos edifícios governamentais em Bucareste. Os organizadores estimam uma participação de 15 a 20 mil docentes. Já os trabalhadores dos setores da saúde e ferroviário também já anunciaram uma paralisação. Portugal é um dos Estados-membros do sul da União Europeia que defende a mobilização de recursos financeiros comunitários para lidar com a seca, nomeadamente ao nível do impacto na agricultura. Reunidos em Bruxelas terça-feira, os ministros com esta pasta debateram a utilização da reserva agrícola, que tem 450 milhões de euros destinados a apoiar os agricultores em casos de crise excepcional. En este año estamos viviendo, en el caso de España, una disminución superior al 30% desde el comienzo del año hidrológico de las precipitaciones. Eso tiene consecuencias directas, tiene consecuencias desde el punto de vista de la alimentación animal, de los pastos, tiene consecuencias también desde el punto de vista de las cosechas de invierno que no han podido completarse, tiene también consecuencias sobre las cosechas de primavera que no han podido en algún caso sembrarse y tiene también consecuencias sobre el regadío que tiene un menor rendimiento. Relatório apresentado por Portugal com contributos da França, Itália e Espanha revela a gravidade da situação. No final de abril, 21,6% do território da União Europeia encontrava-se em situação de aviso, marcada a laranja no mapa, e 3,2% em situação de alerta, marcada a encarnado. Espanha e Portugal são os países mais afetados pela falta de chuva, mas a situação também se agrava nos países bálticos e escandinavos. De acordo com os últimos dados, em Espanha a precipitação ficou 24% abaixo da média nos últimos 6 meses. O cenário repete-se em França, com 25% do território em risco muito provável de seca até ao final do verão. Em Itália, a seca e as inundações estão a prejudicar a criação dos animais e a produção nas vinhas, culturas de cereais, de frutas e de produção hortícola. No caso de Portugal, cerca de 90% do território continental está a sofrer de seca, que atinge um grau severo num quinto do país, quase 5 vezes mais do que a área registada no ano passado. A Comissão Interministerial da Seca vai reunir-se esta quinta-feira para fazer o ponto da situação e avaliar a necessidade de novas medidas, disse o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. Na Nova Zelândia, a Companhia Aérea Nacional pede aos passageiros que se pesem antes de embarcarem em voos internacionais. A medida faz parte de um estudo que vai durar até pelo menos ao início de julho. O objetivo é permitir aos pilotos conhecer melhor o peso e o equilíbrio dos aviões antes da descolagem. A pesagem é voluntária e a companhia aérea promete que não haverá visores visíveis e que os dados serão anónimos mesmo para os funcionários da empresa. Ao todo, vão ser pesadas cerca de 10 mil pessoas.